Existem lugares no mundo onde as pessoas entram e simplesmente desaparecem para sempre, sem explicações, sem motivos, sem gritos, sem despedida. E o mais assustador é que quase todas as culturas antigas têm histórias parecidas sobre esses lugares. Florestas que confundem, florestas que parecem chamar, florestas que parecem vivas. Em abril de 2014, duas jovens turistas entraram em uma trilha no Panamá. Elas estavam sorrindo, relaxadas, pareciam apenas duas amigas vivendo uma aventura. Mas poucos dias depois, o caso delas se transformaria em um dos desaparecimentos mais perturbadores da internet. E quanto mais você mergulha nessa história, mais a sensação cresce. A sensação de que alguma coisa naquela floresta não estava certa. Chris Kremes e Lisanne From eram duas jovens holandesas. Elas viajaram até o Panamá para conhecer o país, estudar espanhol e viver uma experiência diferente. Tudo parecia normal. Apenas duas jovens. Passeios, sorrisos, até o dia que decidiram fazer uma trilha conhecida como El Pianista. No início da trilha, as imagens mostram tranquilamente céu aberto, vegetação, expressões leves. Nada parecia errado, mas existe um detalhe perturbador nisso tudo. As últimas fotos normais delas foram tiradas exatamente no ponto onde a trilha começa a entrar mais profundamente na floresta. E depois disso, alguma coisa aconteceu. As duas desapareceram, e ninguém sabe exatamente o porquê. Primeiro veio o silêncio, depois as ligações para emergência, chamadas desesperadas, sem sinal, dias seguidos tentando contato, celulares sendo ligados rapidamente e desligando logo depois, como se alguém estivesse economizando bateria desesperadamente no meio da mata. E aqui o caso começa a ficar mais estranho, porque a floresta onde elas desapareceram é conhecida por algo que parecem relatos do mundo inteiro. Pessoas dizem que perderam completamente a noção da direção, perderam o sentido, pessoas ouvindo sons, assobios, chamados e principalmente a sensação de que a mata muda. Pode parecer superstição, mas povos indígenas da região possuem histórias antigas sobre espíritos da floresta, entidades que confundem viajantes, que atraem pessoas para dentro da mata e que fazem caminhos desaparecerem. E o mais assustador é que relatos parecidos existem no mundo inteiro: Amazônia, Japão, florestas americanas. Sempre a mesma sensação, como se a mata estivesse viva. Semanas depois do desaparecimento, algo foi encontrado, uma mochila no meio da região, limpa, intacta, como se tivessem sido colocadas ali cuidadosamente. Dentro da mochila, dinheiro, celulares e uma câmera. Quando analisaram o conteúdo da câmera, o caso deixou de ser apenas um desaparecimento e virou um pesadelo. Mais de 90 fotos haviam sido tiradas durante a madrugada, no meio da floresta, no escuro absoluto. Fotos sem contexto, pedras, matos, galhos, objetos improvisados, plástico, papéis, como se alguém estivesse tentando sinalizar, iluminar ou afastar alguma coisa. Mas existe uma imagem que tornou uma das fotos mais perturbadoras da internet. A parte de trás da cabeça de uma delas, sozinha, no meio da escuridão. E sabe o que deixa essa imagem tão assustadora? Ela parece real demais. Não parece filme, não parece ficção. Parece exatamente o que é. Duas pessoas perdidas em algum lugar onde ninguém consegue entender o que aconteceu. Com o tempo, várias teorias começaram. Acidente? Se perderam? Crime? Sequestro? Alguém na floresta? Ou algo pior? Porque quanto mais detalhes apareciam, mais perguntas surgiam. Por que as fotos foram tiradas daquela forma? Por que os celulares continuaram sendo ligados por dias? Por que a mochila apareceu intacta? Principalmente, o que exatamente aconteceu entre as últimas fotos normais e aquela imagem desesperadora da madrugada? Existe uma crença antiga em algumas culturas espirituais de que certas regiões da floresta seriam lugares de passagem, locais onde o mundo físico e o espiritual se conectam, ficariam mais próximos. Lugares onde os sons parecem errados, onde o tempo parece diferente, onde pessoas entram e nunca mais saem iguais. Talvez tenha sido apenas um acidente, talvez elas realmente tenham se perdido. Talvez o medo tenha transformado a floresta num labirinto psicológico. Porque existe um fenômeno real, onde pessoas desorientadas na mata começam a ouvir coisas, ver coisas, e perder completamente a percepção da realidade. Ou será que ali a sua visão foi aberta para de fato o que existe naquele lugar? Mas existe um detalhe importante, impossível de ignorar.
As fotos, porque elas não parecem apenas resistir pessoas perdidas. Elas parecem uma tentativa desesperada de sobreviver àquela noite. E talvez esse seja o verdadeiro horror dessa história. Não tem monstros, não tem entidades, mas a ideia de estar perdida numa floresta gigantesca, sem luz, sem direção, sem saber se alguém está procurando por você, longe de casa. Enquanto a escuridão ao redor parece ficar cada vez mais viva, Chris e Lisanne nunca mais voltaram até hoje. E até hoje, ninguém consegue explicar completamente o que aconteceu naquela floresta. Talvez a resposta esteja escondida em algum lugar no ponto da mata, silenciosa, esperando, ou talvez alguns lugares realmente não gostem de devolver pessoas que entram nelas, invadem as suas casas. O caso foi investigado pela polícia por milhares de meses e infelizmente foi arquivado por falta de solução. E todas as fotos que vocês veem no vídeo é real. Se vocês derem uma busca na internet, vocês vão achar muito mais fotos. E aviso, o conteúdo é sensível e perturbador. Até mais, e obrigado pela sua atenção.